Olá, é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez, você futuro operador do direito, para junto podermos estudar o direito penal. E hoje vamos estudar o artigo 2, que diz que é lei penal no tempo. Vou ler o caput deste artigo e o seu parágrafo único para ficar bem fixado em nossas mentes o que vem a ser lei penal no tempo. Vamos lá? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, lei posterior que descriminaliza um tipo penal perde todos os efeitos penais quando vem essa lei posterior. Isto é lei penal no tempo. Vamos a um exemplo de lei penal no tempo? Vou dar um exemplo bem fácil de memorizar, tem vários exemplos, mas eu vou pegar um de 2005, que é a lei de número 11.106 de 2005, que descriminaliza o adultério. Agora, antes de entrar no mérito do crime de adultério, eu quero voltar no tempo, junto com os senhores e as senhoras, nesse estudo de direito penal, o que era adultério no século XVI. De acordo com esse livro, que é o livro que eu estou usando como fonte de conhecimento, como embasamento científico, diz que em 1603, o que tipificava esse tipo de crime, no caso o adultério, eram as ordenações filipinas. E lá, esse tipo de crime ele era passível de pena capital, ou seja, pena de morte. Então, era a pena mais terrível para esse tipo de crime. Então, houve uma evolução ao decorrer dos anos. Já em 1890, o Código Penal ele já era mais brando, já não usava mais a pena de morte para esse tipo de crime. Mas tem uma observação que eu quero deixar aqui nesse estudo para o senhor e para as senhoras, ficar registrado, que nessa época, em 1890, o crime de adultério ele era muito mais maléfico para a mulher do que para o homem. Por quê? A mulher que era pega praticando esse tipo de crime, ela receberia uma pena de 1 a 3 anos de prisão. Já o homem, ele só receberia essa pena se ele estivesse praticando concubinato. Ou seja, para ficar mais claro, se ele estivesse mantendo uma amante. Então, nesse sentido, se ele estivesse com uma amante, ia ser aplicado essa sanção da prisão de 1 a 3 anos para o homem. Se o homem tivesse uma relação sexual fora do casamento, não era crime. Já a mulher era. Então, nesse sentido, era uma pena maléfica para a mulher e mais benéfica para o homem. Né? Já no Código de 1940, esse tipo de crime estava tipificado nos crimes contra a família, no seu artigo 240, né, na parte especial, crimes contra a família. E quando vem a lei de número 11.106, em 2005, descriminaliza esse tipo penal. Só que eu quero deixar aqui uma observação que cessa, veio a lei posterior, falando que não é mais crime, está tudo certo, cessa tudo, a pessoa volta a ser réu primário, né? Se tiver tido uma sentença condenatória, se já teve o trânsito em julgado, acaba tudo, né? Isso é lei penal no tempo, acaba tudo. Mas tem uma observação, os efeitos civis não cessa, só cessa os efeitos penais.
os efeitos civis não cessa. Então, aquela pessoa que se sente prejudicada, a vítima, ela pode entrar com ação na justiça civil para pedir a reparação deste dano, desse prejuízo sentimental que a pessoa teve. Prejuízo pode ser sentimental, material, né, o que tiver tipificado na lei civil. Então, só para ficar registrado aqui, que perde os efeitos penais, mas não perde os efeitos civis. Ok, senhores e senhoras? Você, futuro operador do direito. E, mais uma vez, eu quero reiterar que o nosso estudo aqui é de forma científica, dogmática, né, do direito penal. E como diz o grande professor Miguel Reale, este fenômeno jurídico, ele é um fenômeno axiológico, sociológico e normativo do direito. Então, ainda bem que existe essa narrativa que é lei penal no tempo, porque nós estamos em constante evolução. Então, a qualquer momento, o senhor e a senhora, você, futuro operador do direito, tem que ficar bem atento, porque a qualquer momento pode surgir uma lei nova que descriminaliza um tipo penal e o senhor e a senhora que estão estudando, que está preparado para uma futura segunda fase, né, uma prova de oralidade, vai saber exemplificar, vai saber dar exemplos claros e objetivos, como esse que eu acabei de citar para os senhores. Então, eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que estão visitando o meu canal e apoiando esse trabalho, que é o princípio da oratória, o princípio da oralidade. Um forte abraço e até a próxima.